Oh, ok, lá vamos nós. Agora está tudo ok, gravando. Agora, nossa leitura é a quinta leitura, é a quinta leitura do nosso livro, é a quinto momento de leitura do nosso livro, o livro Os Quatro Segredos Sagrados, e hoje é uma leitura muito especial, muito boa, muito linda, muito sagrada. É a primeira jornada da vida, a jornada da cura da criança ferida. E não por acaso, né? Que a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso nesse momento, nesse mundo, principalmente quando você está no caminho, nesse caminho de autoconhecimento, de busca da iluminação e do despertar. Quando você está nesse caminho, as coisas não são por acaso, não são coincidências. Nós apenas vamos olhando e vamos recebendo aquilo que vem. E tudo que vem, vem para dizer para você alguma coisa muito significativa a respeito daquilo que você está procurando, daquele seu desejo maior. E qual é o desejo maior do, do buscador? O maior desejo do buscador é ir para uma vida, viver uma vida de alegria, de leveza, sem sofrimentos, sem tristezas, sem conflitos, sem confusão, sem estresse, sem sofrimento nenhum. Nós queremos uma vida iluminada. Nós temos vocação, a nossa vocação essencial é para essa vida iluminada. E a gente vai andando, e a gente vai procurando, e de repente a gente entra num caminho que ressoa e que representa aquilo que você deseja, responde aos suas necessidades naquele momento, e assim como disse uma amiga hoje, e nesse caminho eu tenho encontrado tranquilidade, eu tenho encontrado paz. E também, falando da criança, num outro momento, essa semana, conversando com uma outra pessoa, de repente nós estávamos falando sobre um assunto, e aí dentro daquele assunto, de repente ela parou e ela falou assim, nossa, vem vindo uma memória muito forte para mim agora. E é uma memória de uma história, credo, essa história é muito antiga, como é que ela foi aparecer aqui agora na minha cabeça? E era uma criança ferida, era uma história de uma criança ferida dentro dela, que ela ficou estatelada de susto. Foi bem bonito encontrar. De repente, no meio daquela conversa, chega e acena para você aquela criança lá atrás, lá com 7 anos de idade, que guardou uma história e não completou um evento, uma emoção, um sentimento. E aí, de repente, essa criança vira e mexe, ela está subindo e está tomando conta do palco da sua vida. E é isso, é nessa criança que nós vamos entrar. Uma criança que ficou ferida por alguma razão lá atrás. E é Krishna Di que vai escreve esse capítulo, essa parte do livro. A primeira jornada da vida, página 41. Todo mundo está com o livro aí? As pessoas conseguiram comprar o livro? Isso, ótimo. Quem não comprou, vai comprando, vai pedindo, vai comprando, vai arrumando. Ó, Caio, você está aí, Caio? Eita, saudades. Eu gosto de ver as carinhas de vocês. Clarice Tanaka no Instagram, Carlinha, Estela, minha linda Estela, minha irmã de alma. Ai, que saudade que eu tô de você. E que falta que eu tô com você, não é? Preciso ligar para você para matar saudades. Rosângela, Silva Barreto, melhorou, Silvia? Você tá boazinha, querida? Então é isso. Nós vamos começar a nossa leitura entre amigos, entre pessoas que estão conosco no caminho. Caminho com letra maiúscula, caminho com C grande, o caminho de que esse caminho que nos leva ao melhor de nós, esse caminho que vai deixar a gente chegar, vai fazer a gente chegar lá onde a gente quer. A gente está pronta para receber o que a gente quer, não é?
A gente tem que estar no lugar, tem que estar na hora, no lugar prontinho, porque a hora que vier, vem, você está lá. Então a gente permanece no caminho, permanece na trilha. E que maravilha poder fazer essa caminhada junto com os amigos do coração. Os amigos que vêm chegando pela vida, pessoas que do nosso círculo de almas espiritual. Então essa é uma leitura de expansão de consciência. Esse livro é um livro que é um guia para você viver uma vida em belos estados de ser, ou seja, em estados expandidos de consciência, de grande e maravilhosa conexão. Então vamos lá. Vamos começar? Todo mundo pronto? Ok. Quem tiver com a câmera fechada, abra a câmera no Zoom. E se eu pudesse ver todos vocês aí no Instagram, seria maravilhoso. Sempre lembrando que no final, o pessoal do Instagram pode ir para o Zoom para participar do compartilhamento. Tá? E lembrando também vocês que todos vocês que deixaram os e-mails no Zoom, desde o primeiro dia, eu mandei hoje para vocês uma tarefa, um texto, 3 meditações para vocês fazerem, e um texto lá para vocês olharem. Dá uma olhadinha no seu e-mail, se você não recebeu, fale comigo no meu WhatsApp, por favor. Aí eu vou mandando para você, tá bom? Então vamos lá. Põe a sua mãozinha em cima as 2 mãos em cima do seu livro. Deixa eu arrumar isso aqui, botar mais para cá. Isso. Em cima do seu livro. E fecha seus olhos. Nós vamos fazer um pequeno centramento para começar essa leitura no melhor lugar de nós. Respira comprido, inspira longo. 1, 2, 3. E expira devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem devagar mais uma vez, mais uma vez. Volte à respiração normal. Vai aí para o centro do seu coração. Esse lugar cheio de silêncio. Respira aí profundamente. E intenciona aí de todo o seu coração que a leitura, que os ensinamentos que nós vamos ouvir hoje na leitura dos 4 segredos sagrados que Krishnadi nos traz, que esses ensinamentos se tornem experiência vivida na nossa vida, se tornem a nossa verdade. E que cada um de nós consiga acessar, ajudado pela ação da grande inteligência universal, acessar as histórias que estão no inconsciente, para que elas subam e sejam vistas. Quando elas forem vistas, elas vão desaparecer. Você se liberta delas. Respire longamente, tome uma respiração profunda e abra seus olhos devagar. E dá uma risadinha para mim. Isso, dá um sorriso para mim. Aqui também. Isso. Dá um sorriso para mim, Arthur, querido. Isso. Então vamos lá. Página 41. Ok? Quem escreve é Krishnadi. E vamos lá. Todo mundo pronto? Ok. A maioria das pessoas, escreve Krishnadi, vive com uma
claustrofobia autoimposta. Talvez você mesmo já tenha passado por esse sofrimento. É como se uma multidão tivesse aparecido na porta da sua casa e anunciado que daria uma festa na sua casa. Mas nesse caso, não é uma multidão qualquer. O grupo que está invadindo a sua sala de estar inclui todas as pessoas que já lhe fizeram mal, que lhe magoaram, que lhe fizeram sentir vergonha de si mesmo. É uma multidão daquelas, né? E, de repente, essas pessoas começam a dar opiniões não solicitadas sobre a decoração da sua casa, a música que está tocando, e, bem, todas as decisões que você já tomou na vida, eles começam a dar palpite. Essas pessoas são barulhentas, são críticas e não querem ir embora da sua casa. Você faz tudo para fugir da cacofonia dos comentários maldosos. Mas é impossível ignorar essa gente. E, infelizmente, o vinho só tornou mais barulhenta. Quanto mais você pede para eles irem embora, mais barulhentas elas ficam. Sem saber o que fazer, você fica paralisado. Claro, seria ótimo ter paz e tranquilidade. Porém, mesmo assim, após algumas horas dessa baderna, você se acostuma com os convidados indesejados. Dizem que a gente se acostuma com tudo, não é? Então, veja bem, algumas horas dessa baderna você acaba se acostumando. Eu sempre, quando leio isso, eu me lembro aqui no condomínio, de vez em quando tem umas festas à noite que varam a madrugada e fica aquele bate-estaca assim, pum, 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 o tema a noite inteira. Então, no começo da noite, aquele barulho, eu falo, tem gente se divertindo, tem uma festa rolando ali, né? O condomínio é muito grande. Mas aí eu começo a ouvir, eu estou ouvindo, de repente eu não escuto mais, eu durmo, passa a noite, ela vara a noite, eu não escuto mais aquele barulho. Você se acostuma com tudo. Você também se acostuma com uma multidão desse calibre, na sua casa interna. Presta atenção, ok? Após algumas horas dessa baderna, você se acostuma com os convidados indesejados. E muitos deles são, afinal de contas, pessoas muito amadas. Seus pais, seus irmãos e seus primeiros amigos. Lembra que ele fala que as pessoas que entraram são pessoas que já lhe fizeram mal, que lhe magoaram, que lhe fizeram sentir vergonha de si mesmo. Essa turma toda, dentro delas, que está dentro da sua casa interna, também elas afinal de contas, no meio delas estão seus pais, seus irmãos, seus primeiros amigos. Ainda assim, quanto mais tempo esse pessoal permanece lá, mais cansado você fica. Começa a ser impossível distinguir as palavras, opiniões e ideias deles das suas próprias. É tanto barulho que você acaba se misturando, você já não sabe mais se as suas ideias, se as suas palavras, se as suas opiniões são suas ou são deles. Você passa a se sentir hesitante, tão arisco quanto um gato equilibrado sobre uma cerca. Se ao menos lhe restasse algum espaço. Se ao menos você conseguisse se libertar. Se ao menos você conseguisse voltar a se mover. A vida é como um grande rio, sempre correndo para a frente, sempre nos apresentando novas oportunidades para amar, fazer conexões, se expandir. Porém, se quisermos seguir em frente junto com ela, junto com a vida, nós precisamos nos libertar do passado que nos prende às margens lamacentas e estagnadas, onde é impossível seguir adiante. Nós estamos nas margens desse rio. E essas margens são lamacentas e estagnadas. E ali nós ficamos paralisados. Voltando para a analogia da festa, devemos fazer, analogia
é uma comparação. Voltando para a analogia da festa, devemos fazer as pazes com os convidados indesejados que ocupam nossos corações e nossas mentes. Nós devemos despertar para a dimensão da calma em nossa consciência. Nós devemos nos posicionar em um estado totalmente presente para as vozes que nos dizem que somos estúpidos, que somos tolos, insignificantes. Assim como para aquelas que nos dizem que nós estamos certos, sim, e que todas as outras opiniões estão erradas. Não tem essa turma dentro de você? Não tem esse monte de gente aí no seu mundo interno que esteve falando com você dessa forma desde que você é pequenininho? Não é? Como assim? Como assim? Como que eu faço isso? Como que eu faço as pazes com esses convidados indesejados? Como é que eu busco a calma dentro da minha consciência? Pergunta Krishnadi. Curando a criança ferida que vive dentro de cada um de nós, congelada no tempo. Seu choro abafado pela multidão barulhenta. Nós devemos manter a visão espiritual de abrir mão de tudo que já passou para nossa geleira interior derreter, nós libertando-nos da rigidez do passado. Nós devemos manter uma visão espiritual. A visão espiritual que a gente deve manter é abrir mão de tudo que já passou, é soltar tudo que já passou, para que essa geleira interior derreta, essa rigidez interior desapareça do passado. Quando fizermos isso, será impossível retroceder. Nossa vida começará a fluir como um grande rio seguindo para o oceano, na direção de mais ordem, mais bem-estar e mais expansão. Então, nós vamos começar. Vocês querem fazer isso? Vocês querem entrar nessa jornada e fazer essa geleira derreter? Descobrir quem são essas pessoas, essas coisas nas quais nós estamos atolados nas margens do rio da vida e que não deixam a gente fluir? Então, vamos lá. Vamos começar. Imagine que, enquanto espera na fila de um restaurante chique, você tropeça e desaba no chão. O silêncio cai entre os clientes e suas bochechas coram de vergonha. Depois de ter se esforçado tanto para se arrumar e ficar elegante, um passo em falso e revelou a sua verdade para o mundo. Você não pertence a esse lugar e todos sabem disso. O que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você. Não é? Quantos de vocês já escutaram quando criança ou em algum lugar, mas olhando um lugar e você fala assim, eu quero ir lá. Você, esse aí não é lugar para você, minha filha. Ou então meu amigo. Ou então minha amiga. Não é? Ou então esse lugar não é para você. Não é aí. E aí você tenta ir, você se arruma todo e toma um maior tombo bem na hora que você está entrando. Já aconteceu isso com vocês? Você não pertence a esse lugar e todos sabem disso. Muito tempo desse momento crítico do tombo passar, a queda não sai da sua cabeça. A dor física foi mínima, você não se machucou, mas a angústia emocional permanece por uma eternidade após você recuperar o equilíbrio. E quando a vida lhe oferece uma nova experiência, os seus pensamentos continuam perdidos naquele caos. Você está se afogando na balbúrdia dos seus próprios conflitos interiores. Risca aí. Você está se afogando na balbúrdia, no barulho dos seus conflitos interiores. E aí você para e respira. Respira profundamente e deixa subir memórias em que você esteve totalmente
se afogando nessa balbúrdia, em, em tantos aspectos da sua vida. Feche os olhos e respire nisso. Deixe que suba para a sua consciência esses momentos em que você esteve se sentindo dessa forma. E se você puder, abrindo os olhos, anotar no seu caderno, faça isso, para depois você voltar ali e viver aquele momento novamente. E então você se libertar dele. Agora, imagine-se como uma criança aprendendo a dar os primeiros passos. Quando você cai e machuca o joelho, você chora, ela chora. Porém assim que a dor física desaparece, outra coisa chama a atenção dessa criança imediatamente. Você está pronto para a próxima experiência antes mesmo que as lágrimas das lágrimas secarem. É como se a dor nunca tivesse existido. Vocês concordam? Vocês se lembram dessas experiências? Vocês já viram criança se machucar e chorar, aí dói, de repente acontece, ele chama atenção para outra coisa, aquela dor vai embora, ela nem lembra mais da dor, já esqueceu, acabou tudo e a pessoa está na nova experiência, não é? A Karina está dizendo que ela lembra de todas. Então veja bem, você bate o pé, dá uma topada no dedinho mindinho do pé no pé da mesa. Ai, que dor! A criança rola de dor, aquela dor profunda, dolorida. E aí, de repente, a mãe chega, fala e dá um beijo, dá um abraço, e o amiguinho chama, o irmão chama, ela sai. A dor passou, pronto, nem passou, ela já está correndo outra vez. Pronto. Minha mãe dava um beijo na gente e falava assim, já vai passar, antes de casar, Sara. Não sei se a mãe de vocês falava isso, mas a minha mãe falava. Dá um beijinho aqui que antes de casar, sabe? Que delícia ser criança, não é? Este é o belo estado de alegria de uma criança feliz. Assim como os pássaros não deixam sinais da sua passagem pelo céu, nosso passado não deixa rastros emocionais dolorosos. Há apenas uma folha em branco da consciência pronta para a nova experiência. A criança feliz e a criança ferida não são meras lembranças do nosso passado. Elas são o belo estado de ser e o estado de sofrimento que ainda nós experienciamos de maneira consciente ou não. A criança feliz e a criança ferida. Todos fomos crianças felizes em algum momento da vida. Todos estivemos em um estado livre de medo e livre de infelicidade. Todos nós já estivemos nesse estado. Como criança feliz, você não teme, você não tem medo de cometer erros. Você não está preso em um turbilhão de tristeza autocentrada. Seus sorrisos são mais radiantes, suas risadas mais alegres, seu choro livre, e você ama profundamente. A vida parece muito menos complicada. Uma convicção tranquila sobre sua capacidade de criar um belo destino surge. Algo que não precisa de constante repetição ou afirmação da sua parte. O trabalho ou os relacionamentos não são mais encarados com hesitação ou com indiferença. Quando você está no estado da criança feliz, você não precisa ficar repetindo para você que vai dar certo, que você vai dar certo, que vai ser assim, porque as coisas vão acontecendo dessa forma. Essa criança feliz é animadoramente inocente e alegremente sincera. Há um vídeo muito popular no YouTube, com mais de 120 milhões de visualizações. É um garotinho com a sua mãe conversando sobre o amor e sobre biscoitos. O menino diz para a mãe fala assim, dá um biscoito, meu filho. Ele fala assim, você ama a mamãe? Ele diz para a mãe, eu
Eu dou sim um biscoito, apesar de você não ser, de eu não amar você sempre. Mas você não ama a mamãe? Não, não, sempre não. Eu não amo sempre. Mas eu, quando ela me dá biscoitos, eu amo a mamãe. Mas eu sempre, sempre gosto dela. Ele só gosta, né? Ele fala tranquilamente, ele tem 3 anos, ele fala tranquilamente para a mãe dele que ele só ama a mãe dele quando ela lhe dá biscoitos. Ele tem 3 anos. Mesmo que fôssemos jovens, quando ele cresce, né? Quando ele cresce, no mesmo vídeo, eu não consigo passar aqui para vocês agora no Instagram, eu não sei como é que faz para passar o vídeo, eu preciso aprender. Mas no Zoom dá para eu passar até. Mas eu passo depois para vocês. Mesmo que fôssemos jovens demais para lembrar, todos fomos essa criança feliz. Todos nós existimos nesse estado simples. Nós gostamos das coisas que acreditamos trazer felicidade e desgostamos das coisas que acreditamos trazer sofrimento. Eu gosto de você, mamãe, só quando você me dá biscoitos. Quando você não me dá biscoitos, eu não gosto de você. Com 3 anos, eu tenho liberdade. A criança feliz tem liberdade, tem tranquilidade de ser quem ela é, de expressar os seus sentimentos. No belo estado da criança feliz, não importa se os sentimentos são certos ou são errados. Eles são nossos. Eles são o sentimento que está acontecendo. Eles são reais para a criança feliz, para nós, como crianças felizes. Como ainda não aprendemos a nos julgar por termos tais sentimentos, nós somos felizes. Ainda, como criança feliz, nós não aprendemos a julgar, a nos julgar principalmente. Portanto, a gente é feliz. Não tem ainda o que é certo, o que é errado. Tem aquilo que nós sentimos como criança feliz. Então, o que faz o estado de criança feliz desaparecer? Se todos nós já experienciamos esse estado. Como o estado da criança ferida toma o lugar da criança feliz? Bem, todos sabemos o que acontece depois que a criança feliz faz alguma observação sincera sobre o mundo. Os adultos riem da audácia inocente. E um pai, um tio ou uma tia muito bem intencionada comenta: meninos bonzinhos não se comportam assim. Meninos bonzinhos sempre amam os seus pais. Imagina, você sempre ama os seus pais. E também amam comer legumes, comer brócolis e fazer o dever de casa. Meninos bonzinhos gostam de fazer a lição de casa. Meninas boazinhas não dão risadas desse jeito alto. Meninas educadas fazem as coisas devagar, com elegância, com calma. Menino não chora. São comandos, são comentários bem intencionados dos nossos pais, avós, tios, que comentam, que chegam no nosso inconsciente. Apesar das boas intenções que cercam essas pessoas que nos amam, declarações desse tipo podem plantar sementes de dúvida, confusão e até humilhação na mente da criança. Ela fica com vergonha, de repente, daquilo que ela falou. Ela sente vergonha de si mesma. Aquele pai, aquele avô, aquela tia, fez ela se sentir envergonhada de si mesma, não é? Porém, agora, esses sentimentos causam vergonha. O tempo passa, a criança cresce, mas frequentemente com muitos conflitos internos. Costumamos associar essa insatisfação com o processo natural do crescimento. A nossa cultura, ela associa essa insatisfação, essa coisa tem que ser assim mesmo para aprender. É bom para aprender a crescer. É bom passar por isso. Ela vai saber se defender. Ela vai aprender como se comportar em outros lugares. Não tem importância, deixa chorar.
não é? Então, veja bem, o tempo passa, a criança cresce, mas frequentemente com muitos conflitos internos. Costumamos associar essa, essa, essa insatisfação, esses conflitos que a criança tem com com o processo natural do crescimento. Até hoje, quando nós já sabemos isso intelectualmente, quando nós já ouvimos isso várias vezes, nós ainda achamos que no final aquele estado de sofrimento da criança vai ser bom para ela, porque ela vai aprender, ela vai crescer com aquilo, ela vai evoluir com aquilo. Preste atenção. Mas e se esse estado de sofrimento for, na verdade, contrário às leis da natureza? E se existir uma maneira de voltar para aquele belo estado de alegria que a criança estava antes, quando ela falou, expressou aquilo que ela sentia com a maior inocência, com a maior espontaneidade? Como seria? Qual é a sua verdadeira natureza? Pergunta Krishnadji. Vamos compartilhar uma fábula dos Upanishads, uma série de antigos escritos indianos que oferecem grande sabedoria sobre a vida e a espiritualidade. Uma leoa na floresta estava grávida. Ela sofria as dores do parto, iniciais do parto, e pontadas fortes de fome. De repente, ela notou uma ovelha e seu rebanho de carneiros que havia se distanciado do vilarejo e entrado na mata. Faminta, a leoa pulou para abocanhá-los. Porém, segundos depois, naquele esforço, ela deu à luz ao seu filhote e morreu. É trágica essa história. A ovelha que estava ali do lado, achou que o leãozinho era mais um das suas crias e o acolheu. E ele cresceu entre o rebanho, acreditando que ser uma ovelha também, balindo e comendo grama como todos os outros. O leãozinho pensou que ele era uma ovelha. Desengonçado e inábil, o jovem leão se esforçava para imitar os irmãos. Ele tentava desesperadamente agir como os outros, alcançar os galhos mais altos das árvores para mordiscar folhas macias e seguir por caminhos montanhosos para comer grama fresca. Porém, o leãozinho crescia, foi assolado por uma grande tristeza. Ele sentia a necessidade de ser algo diferente, algo mais. Ele começou a sentir uma necessidade de ser mais do que ele era. Numa tarde, ele escutou o rugido de um leão ao longe. Então ele correu até sua mãe, ovelha, e perguntou: Será que um dia, mamãe, eu também vou conseguir rugir assim? O que você acha que a mãe ovelha, respondeu? Ela respondeu: O leão ruge. Ele é o rei da floresta. E você é só uma ovelha, meu filho. Com o tom levemente frustrado, ela continuou: Nosso papel é sermos mansos e cuidadosos. A vida é assim, meu filho. E seria melhor abandonar essas fantasias aí que você está tendo, de querer rugir como um leão. Você ainda nem aprendeu a pastar direito, não é? Seja mais amigo dos seus irmãos, faça as coisas direito e cresça. É isso. Todos nós já não passamos por alguma versão dessa história? Hein? Fechem os olhos aqui. Aí, do jeito que você está, feche os olhos e lembra de quando você quis rugir como um leão, de que você viu alguma coisa que você queria ser e alguém lhe disse: O que é, cara? Você é uma ovelha. Você nasceu para balir, para comer grama, para ser manso, bonzinho, não para rugir como um leão, seu rei da floresta. Quantas vezes você foi trazido do seu entusiasmo,
da sua alegria, de sentir dentro de você algo maior, você foi cortado, podado, trazido para uma realidade menor por alguém que ama você, que amava você, e por isso quis ajudar você a ser quem a pessoa achava que era possível. Quantas vezes aconteceu isso para você? Tem algum momento muito espetacular na sua vida? Quando você fez isso com o seu filho? Quando você fez isso com um amigo que chegou com um projeto maravilhoso? Olha aqui, você não sabe o que eu criei. Nossa, tive um download maravilhoso. Veja aqui, você fala, mas isso é muito bom mesmo. Mas nesse momento eu acho que não dá certo. Melhor você não fazer agora, não. Espera, a economia não está legal, o momento político não está legal. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia. Melhor não fazer assim, melhor fazer assim, melhores. Quantas vezes aconteceu isso na sua vida? De você falando para o outro que ele não vai rugir não como um leão da floresta, que é melhor ele ficar na dele. E quantas vezes você estava do lado de lá ouvindo que era melhor você não rugir como um leão da floresta. Respira aí um pouco, respira. E se veio alguma historinha, anota no seu caderno, abre os olhos e anota no seu caderno para você poder levar isso para a semana e trazer essa história, essa memória para ser dissolvida. Ok? Todos nós, abram os olhos, já não escutamos de um jeito ou de outro que devemos seguir uma vida de concessões emocionais? Já não nos fizeram acreditar que viver cheio de medo, solidão e estresse está certo? Que todo mundo vive assim, que faz parte, afinal de contas, esse estresse? Já não lhe disseram isso? Faz parte. Meu amigo, você está cansado? Uma boa noite de sono, fim de semana tranquilo e você vai ter que ir assim mesmo. Faz parte. Faz parte de uma ova. Diz Krishna e eu também. Eu digo sempre, faz parte de uma ova. Não faz parte, não. Presta atenção. Presta atenção. Em todas as coisas que você acreditou que lhe disseram que faz parte. Já não fomos incentivados a ignorar o que sentimos e seguir em frente com as nossas obrigações diárias? Melhor parar com isso, vamos distrair, é melhor fazer o que tem que fazer, esquece essa aflição, esse sofrimento, essa dor, esse conflito, esse medo. Respira fundo, já vai, conta até 10 que passa. Não foi? Quantas vezes aconteceu isso com você? De todas as experiências emocionais que tivemos na infância, a que mais impactou o nosso senso de identidade foi nosso relacionamento com nossos pais ou com as pessoas que ocupavam esse papel. Ou seja, o seu relacionamento com seu pai e sua mãe, presentes, ou outras pessoas fazendo esse papel, ausentes. Foi a experiência emocional mais impactante da sua vida, até hoje. E aí você vai parar e respirar outra vez. E trazer essa imagem do seu papai, da sua mamãe, e respirar neles. O que é que vem? O que é que vem? A criança pequena, a criança que estava crescendo. Desse relacionamento saíram as nossas primeiras experiências com amor, com a atenção, com a empatia, conexão e com a alegria. As nossas primeiras experiências desses belos estados foram as experiências que nós tivemos com os nossos pais. E também nossas primeiras experiências com rejeição, com decepção, com solidão, foram
as experiências, as primeiras foram com nossos pais. Essas situações precoces se tornaram nossos estados habituais e afetam até hoje a maneira como nos sentimos, como nos vemos e como encaramos e como convivemos com as pessoas. Olha só isso. Até hoje, essa experiência com os seus pais, com os nossos pais, impacta a maneira como nós nos sentimos, como nós nos vemos, como nós nos encaramos e como convivemos com as pessoas. Alguns de nós tiveram pais maravilhosos e infâncias felizes, enquanto outros tiveram infâncias desagradáveis. Independentemente do clima geral em que as crianças crescem, pequenas rejeições e a sensação de terem sido negligenciadas já bastam para causar feridas emocionais profundas. Independentemente do clima, de como você foi educado, que tipo de pai e de mãe você teve, que tipo de experiência você viveu. Pequenas rejeições e sensação de terem sido negligenciados já bastam para causar feridas emocionais profundas na criança que você era. E essas feridas não podem ser ignoradas, porque quando acontecem com uma criança, as ramificações são intensas e duradouras, formando a base para o surgimento do estado da criança ferida. Às vezes, menosprezamos as raivas ou mágoas infantis como uma tolice, algo irrelevante para a nossa vida atual. Imagina, foi há tanto tempo essa história, para com isso, não tem nada a ver. A gente negligencia, a gente acha que passou, ou nem lembra mais, ou então alguém da família lembra. Você fala, que isso? Não é? Você nem lembra. Está lá no seu inconsciente, feito um lixo atômico, queimando você sem você, aí você achando que tinha morrido. Não é? Às vezes nós menosprezamos as raivas ou mágoas infantis como uma tolice, algo irrelevante para a nossa vida atual, porque nós acreditamos sermos diferentes agora. Versões modificadas de nós mesmos, indivíduos independentes, fortes e responsáveis. Nós crescemos, nós não somos mais criança. Então, aquela criança é uma pessoa diferente de mim hoje. Tá? Mas se por um instante conseguimos jogar fora qualquer máscara ou autoimagem pela qual geralmente nós nos apegamos, nós descobriremos de verdade, veremos o impacto real que o nosso passado doloroso teve em nossa vida atual. E é apenas encarando essa verdade sem medo que a liberdade é possível. Não é? Eu estou fazendo um curso com a Alessandra Giordano sobre os setênios de Rudolf Steiner. Já tivemos 2 aulas, mas a primeira aula, a Lê falou, foi muito bonita. Ela é contadora de histórias e ela traz uma porção de coisas para nós. Eu acho que até falei isso para vocês domingo passado. Mas ela chamou a atenção com uma historinha e surgiu dentro de mim uma lembrança incrível da minha infância. E eu passei o dia seguinte, o dia inteiro, só lembrando de coisas que aconteceram na minha infância. Imagens que nunca mais na minha vida eu tinha pensado. Só um momento de reflexão, de uma puxadinha daquele fio do inconsciente através de uma história. Eu lembrei cada coisa da minha vida, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, na primeira infância, nos 3 primeiros anos da minha vida. Para vocês imaginarem, 3 anos. Memórias totalmente intactas e incríveis. Momentos muito importantes, que foi importantíssimo eu me lembrar nesse momento da minha vida. Então tá tudo lá, ok? Aqui Cris Nardi vai contar para a gente uma história muito importante, como nós nos acostumamos,
com as pessoas que estão com aquilo tudo que está dentro da nossa sala de visita. Um dia, uma história de Sri Ramakrishna, um místico indiano que viveu cerca de 130 anos atrás, explica bem o impacto dos estados de sofrimento quando eles são frequentes. Tá? Um dia, adoro essa história, presta atenção. Um dia, duas mulheres foram ao mercado para comercializar seus produtos. Uma vendia flores e a outra vendia peixes. No caminho de volta para casa, começou a chover pesado, então as amigas decidiram dormir na residência da vendedora de flores, que ficava mais perto. Muitos de vocês já ouviram essa história? A história já contei. Escuta novamente, presta atenção na história. Esse é um outro momento da sua vida. Mas elas foram dormir na casa da vendedora de flores, que ficava mais perto. Mas a vendedora de peixes não conseguia pegar no sono. Tentando encontrar um motivo para a sua insônia, a mulher notou que a cesta de flores estava ao seu lado na cama. Sorrindo, ela afastou a cesta de flores, pegou a cesta dela com seus peixes velhos e fedidos, inspirou profundamente e logo caiu num sono profundo. Os estados que cultivamos na infância, tenham sido belos ou desagradáveis, acabam se tornando as nossas propensões naturais. Ela estava tão acostumada com o cheiro fedido dos peixes, e era o perfume que ela sentia. Se ela não sentisse, ela não caía no sono. As flores incomodaram ela profundamente. Os belos estados acabam passando batido porque você está acostumada a sentir o perfume fedido dos seus sentimentos estressantes, conflituosos, tristes, decepção, exclusão, rejeição, raiva, inveja, ciúme. Lá da criança de trás. É tanto tempo que você vem sentindo esse cheiro fedido e você não consegue mais sentir o cheiro das flores. Você acha que é normal, que faz parte. Adoro essa história. Presta atenção quais são os perfumes que você costuma sentir. Os estados que cultivamos na infância, lá na sua infância. Por isso que eu falo, fecha os olhos novamente. Presta atenção em você. Essa é a sua jornada de autoconhecimento. É a sua jornada de busca do seu despertar para quem você realmente é. Embora sejam eles os estados belos ou desagradáveis, são eles que acabam se tornando as nossas propensões naturais o resto da vida. Quando continuamos cedendo rapidamente às emoções habituais, um processo interessante surge no nosso cérebro. O neuropsicólogo Rick Hanson descreve o cérebro como um tecido com textura de tofu que vive dentro do nosso crânio. Dentro dele, há mais de 100 bilhões de neurônios, 1 trilhão de células de apoio, conhecida como neuróglias, e pelo menos 100 trilhões de conexões neurais. Nossos pensamentos e emoções, independentemente de estarmos cientes deles ou não, agem como impulsos elétricos se movendo em uma velocidade impressionante entre os neurônios. Devido à capacidade plástica do nosso cérebro, cada pensamento ou emoção flui como uma onda no mar, sem deixar impactos duradouros. Ela vem e vai, vem e vai. Porém, quando você cede, agora você vai riscando aí, vai marcando esse insight. Quando você cede aos mesmos pensamentos, uma vez após a outra, você acaba causando um impacto profundo nas conexões neurais. Da mesma forma como a maré molda a linha costeira, de tanto bater, ela vai moldando a linha costeira. Não importa o cérebro que seus pais e a natureza lhe deram, é você, com seus pensamentos repetitivos e emoções habituais que
o hábito não tem consciência, você repete, repete sem perceber, é você que esculpe o seu próprio cérebro. Fechem os olhos. Fechem os olhos bem tranquilamente. Põe as duas mãos sobre o livro. Pause aqui. Pause comigo aqui. Respire profundamente. Isso. Inspire pelo diafragma. Deixe o seu abdômen se projetar levemente para frente. Solte o ar completamente. Longo e devagar. Respire assim, 3 vezes. Reconheça aí o estado no qual você passou boa parte do último ano. O estado em que você passou boa parte desse ano. Estamos em abril. Esses meses desse ano. Veja o estado em que você tem passado e pense que esse estado se tornasse o seu parâmetro mental e emocional pelo resto da sua vida. Você seria uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz? Seja verdadeiro com você mesmo, por favor. Não tente mudar o que você está vendo sobre você mesmo. Se você fosse viver o estado em que você vive e tornasse um padrão, você viveria uma vida feliz ou infeliz o resto da sua vida? Não tente parecer positivo. Qualquer tentativa é uma fuga. Quando você você mente para você mesmo e diz que tenta parecer positivo, talvez isso melhore o seu humor por um tempo. Mas é impossível transformar seu estado interior com apenas o desejo de mudá-lo. A transformação verdadeira só acontece quando você gradualmente incentiva o seu cérebro a entrar em estado de observação. Agora tente observar a sua consciência, seu estado de consciência hoje, domingo 14 de abril, hoje. Com que frequência você se sente estressado, deixando de lado os belos estados de calma e de alegria? Com que frequência você deixa os estados e se sente estressado? Apenas reconheça. Não precisa fazer mais nada. Apenas reconhecer. Ver.
E se mantenha aí, nesse lugar, com, com calma, imóvel, e receba a Diksha. A Diksha é uma energia superior, e essa Diksha se chama Chaitanya Diksha, que quer dizer é uma energia da consciência iluminada. Ela vem para você para iluminar a sua consciência. Aí você visualiza, imagina que ela está entrando através do seu chakra da coroa, no topo da sua cabeça, e para isso, você vai focalizar o centro da sua testa, receber essa energia nesse âmbito, nesse ângulo, entre o seu Sahasrara e o seu chakra Agnya, no centro do seu cérebro. Visualize a Diksha, uma energia dourada, branca, brilhante, iluminando a sua consciência. Solte as mãos sobre o livro. Respire profundamente. Receba essa energia, essa bênção, da qual eu sou apenas um instrumento, canal. Para a qual eu fui iniciada por Krishnaji. Essa é a Diksha do livro. Sempre foi. Abrindo a consciência de cada um de nós para tornar cada ensinamento, cada insight, uma experiência vivida. Receba a Chaitanya Diksha.
Shanti, Shanti, Shanti. Respire, respire nesse estado, nesse momento. Isso. Cante o mantra quando você puder. Esse lugar aí onde você é Hansa, Soham, Ekam. Aqui nós interrompemos a leitura para seguirmos a semana que vem. Muita presença. Muita gratidão pela presença de vocês. Muita gratidão. Pessoal do Zoom, a turma do livro do Zoom, a turma do livro do Instagram. Recebam o meu amor, a minha alegria, a minha gratidão. E nós estamos continuando no Zoom, compartilhando as nossas experiências, aquilo que a gente sentiu, que a gente pensou sobre a leitura de hoje. Convidamos o pessoal do Instagram para ir para lá. E aí vocês se registram também, receber o material que eu vou mandar essa semana novamente. Namastê. I love you. Ótima semana para todos vocês. E a turma da Clara Luz, amanhã às 6 horas a gente se vê.